Olá pessoal, boa noite. Que bom que nós podemos voltar hoje ao nosso trecho da jornada com Davi, trilhando a estrada do autoconhecimento. Semana passada nós abordamos um outro tema, mas hoje a gente quer voltar a essa caminhada falando sobre medos reais e erros tolos. Quantas vezes nós já tomamos decisões equivocadas, movidos por medo? Quantas vezes nós já deixamos cair um copo das mãos por causa de medo? Quantas vezes nós já corremos de uma situação e tropeçamos e nos machucamos por causa do medo? Medos que são muitas vezes reais, mas que nos levam a cometer erros tolos. E a nossa jornada pela estrada do autoconhecimento é com Davi. Um camarada que foi tão corajoso quando ele enfrentou Golias, quando ele matou Golias, ele se tornou campeão dos israelitas. E a gente vai ver agora que por causa de medo com relação a Saul, Davi comete alguns erros bastante tolos. O nosso trecho começa com 1 Samuel capítulo 21, versículos de 1 a 9. Diz assim: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora, então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. Disse Davi: não há outra melhor, dê-me essa espada. Olha só, Davi, ele mentiu diante do sacerdote Aimeleque para conseguir alimento. Ele disse que estava debaixo da ordem do rei. Não, ele estava fugindo do rei. Ele disse que ele estava acompanhado por soldados que encontrariam com ele em certo lugar. Ele não estava acompanhado, ele estava sozinho. Ele disse que os sacerdotes, que os soldados, eles estavam purificados sexualmente, mas eles nem estavam com ele, os soldados, né? Ele disse que não tinha nenhuma arma porque o rei pediu urgência e ele não pegou arma. Por causa disso, ele pediu ao sacerdote que arrumasse uma espada para ele, e o sacerdote deu a espada com a qual ele havia matado Golias. Davi, ele não só cometeu estes erros por causa de medo, mas se a gente continuar dos versículos 10 a 15, a gente vai ver mais. Olha lá. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aques lhe disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aques disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Olha lá, a gente vê Davi
fingindo ser louco, com medo de ser reconhecido, deixando a saliva escorrer pela barba, arranhando as portas da cidade, dando uma de realmente fora do cabo, totalmente doido. Tudo por causa de medo. Medo de Saul, aqui medo de ser reconhecido por Aques, rei de Gate. É até um dado interessante de Gate, né? Que Golias era de Gate. E agora a gente tem Davi se refugiando exatamente na terra de Golias. O medo é uma emoção básica na constituição da nossa humanidade. O medo faz parte de nós, né? O próprio Senhor Jesus, ele teve pavor e angústia no Getsemane. Paulo fala de momentos em que ele ficou amedrontado. A Bíblia no Velho e no Novo Testamento fala não temais, não temais, não temais, porque o medo, ele é uma emoção básica. Inclusive, o medo, ele pode nos proteger. Quando nós somos mais cautelosos por causa do medo, ou até mesmo quando nós temos uma reação de fuga, ou até mesmo uma reação de ataque para nos proteger por causa do medo. Mas ninguém nega que nós cometemos erros com muito mais facilidade quando nós estamos com medo. Davi, ele errou. Ele mentiu em palavras e ações. Ele mentiu quando ele disse para Emelec, eu estou amando do rei. Ele mentiu em palavras, ele mentiu em ações, quando ele se fingiu de louco diante de Gate. Ele que foi tão corajoso diante de Golias, errou por medo. E não é porque a Bíblia registra esse fato na vida de Saul que Deus estivesse aprovando a atitude de Saul. Que Deus estivesse dizendo que a ética, ela é uma ética circunstancial, que dependendo da situação, dependendo da circunstância, existe uma coisa certa, uma coisa errada. Aqui Deus não está dizendo que ele concorda com a mentira que Davi cometeu. Aqui nós não temos o registro bíblico como um referendo de Deus à atitude de Davi. É que a Bíblia, ela narra a história do homem, com todos os seus erros e os seus acertos, né? Agora, os nossos medos, os nossos erros, melhor, movidos pelo medo, eles podem aumentar a nossa dor. Uma pessoa movida por medo, ela pode deixar cair uma panela quente em cima do dedo e se machucar, ela pode sair correndo e se machucar, mas ela pode tomar atitudes totalmente erradas de investir contra alguém achando que aquele alguém vai atacá-lo, ou então já pedir conta achando que o patrão vai mandar embora, e então por causa de medo vai tomando decisões, né? E medo de ser traído por causa disso já pede separação da mulher. Doenças geradas pelo medo, são muitas as doenças que o medo gera na gente, porque o medo gera uma desconfiguração do nosso organismo. O medo joga para dentro de nós a adrenalina. O medo mexe com todo o nosso sistema endocrinológico. Então o medo gera enfermidades. Quando você tem medo, teu coração acelera. Quando tem medo, o teu estômago aperta. Quando você tem medo, o teu intestino desarranja. Então há muitas enfermidades que também elas podem ser provocadas, elas podem ser causadas pelo medo. Se essa é uma verdade, o outro lado também é verdade. É que a confiança nos protege dos erros. A confiança, ela não nos protege do medo. A confiança, ela nos protege dos erros que poderíamos cometer por causa do medo. O medo é a emoção básica da nossa constituição. O medo faz parte de nós. Mas uma pessoa, ela pode suplantar ao medo a confiança. E ela então ser livre dos erros que o medo possa trazer para ela. Uma pessoa que não está dominada pelo medo tem a sua mente desbloqueada e pode encontrar melhores soluções, melhores respostas. A pessoa, por outro lado, que tem a sua mente dominada pelo medo, tem a mente bloqueada e não consegue perceber as melhores opções, as melhores soluções, as melhores respostas. Mas a pessoa, quando ela tem a sua confiança, a mente desbloqueia, ela consegue ver o que não estava vendo, perceber o que não estava percebendo. Uma pessoa que confia em Deus, conta com os recursos de Deus, que são maiores do que os nossos recursos. Então essa pessoa, quando tem medo, ela procura a presença de Deus, e ela então se apoia nos recursos de Deus, e ela
encontra resposta nos recursos que são além dos recursos que ela mesma tem. Confiança é um exercício que aumenta a confiança e gera melhores resultados. Porque a confiança não é um sentimento. A confiança é uma postura, né? Você tem que atravessar uma rua escura, você vê alguém do outro lado daquela viela, daquela rua escura, e você tem medo. Mas você fala, eu preciso atravessar. Com medo, você estufa o peito, você aperta o passo e você atravessa a rua. Então o medo não é um sentimento. Aliás, a confiança não é um sentimento. A confiança é uma postura, é uma atitude. E quando a pessoa toma uma postura de confiança, assume a ousadia da fé, essa pessoa então aumenta a confiança. E isso gera melhores resultados. Melhores resultados na sua relação com Deus, melhores resultados na sua saúde física, melhores resultados no seu desbloqueio mental, melhores resultados nos seus relacionamentos em geral. Então guarda desse trecho da jornada de Davi essa verdade. Davi, que foi tão corajoso em uma situação, foi medroso na outra, e este medo levou ele a cometer alguns erros muito tolos. Se isso aconteceu com Davi, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, e você deve ficar atento a isso. E toda vez que o medo surgir em você, olhe para o Senhor e tome uma atitude, uma postura de confiança. A confiança gerará confiança, e a confiança trará melhores resultados. Deus te abençoe. Até o nosso próximo trecho da jornada.